Examinando tudo que estava ao seu redor, o jovem, respirando fundo, exalou de alívio. Esta batalha final e, para muitos, fatal começou muito antes do amanhecer em A. Mas desta vez a batalha acabou rapidamente não a favor da equipa que venceu da última vez. O jovem caminhou vagarosamente pelo campo de batalha, contornando os corpos dos guerreiros derrotados. E assim, chegando ao lugar certo, ele parou e novamente exalou de alívio, focando seu olhar naquele que há tanto tempo assombrava seus pensamentos. Olhando para Marte preparando seu golpe final, o homem derrotado, cujo corpo foi perfurado por diversas espadas, não entendeu como esse homem simples poderia se tornar forte o suficiente para derrotá-lo. E o jovem disse que o lado perdedor só precisa aceitar que se tornou muito mais forte nos últimos 100 anos. Porém, ainda sem acreditar no que havia acontecido com ele, o homem sentado no chão gritou que um inseto como Marte não poderia ter feito isso. Ao que o jovem, lembrando-se dos acontecimentos daquela primeira batalha, respondeu que realmente não era melhor que um inseto quando chegou aqui, onde da última vez ele estava no lugar de seu oponente, e apenas zombou do fato de que a arma secreta dos rebeldes era uma pessoa comum. Um dos capangas do vencedor perguntou se ele mataria o inimigo derrotado, ao que o então rei respondeu que ele era uma nulidade e em algumas épocas não seria capaz de atingir um nível que lhe resistisse. Mas o problema é que esse jovem não agiu sozinho, o que o governante tirano entendeu muito bem, onde ele definitivamente precisava destruir, no mínimo, Colin, que dominava com maestria suas habilidades mágicas, e também o líder rebelde Eron, que reivindica o trono real. Afinal, os esforços conjuntos de todos esses rebeldes podem causar muitos problemas, onde, além disso, Colin começou a estudar conhecimentos proibidos sobre o uso de mana. E naquele exato momento o governante tirano usou suas forças para destruir seus inimigos de uma vez por todas. Mas Colin, que estava por perto, evitou o derramamento de sangue, protegendo a si mesmo e a seus amigos com sua magia, colocando um escudo. Percebendo que seu oponente não tinha muita força e que ele estava gastando tudo na defesa, o atacante gritou alegremente que Colin definitivamente não duraria muito. Depois disso, tendo coletado sua mana, o tirano desferiu um golpe esmagador, fazendo com que tudo ao redor se iluminasse com um flash vermelho brilhante. Colin recebeu o golpe enquanto protegia Aron e Marte, onde conseguiu resistir ao ataque com grande dificuldade. Percebendo que os três não seriam capazes de escapar, Colin disse que poderia gastar toda a sua força vital restante protegendo os dois, e então eles teriam uma chance de sobreviver. Mas de repente o rei apareceu diante de seu rosto e sibilou com raiva que agora era tarde demais para pensar em qualquer coisa. Porém, algum barulho atrás dele forçou o tirano a interromper seu discurso e voltar sua atenção, onde ele não teve tempo de entender nada, quando de repente uma das espadas que estava perfurando o corpo de Marte há 1 minuto perfurou sua mão. E o jovem, aparentemente completamente exausto e praticamente morto, estava reunindo energia para um novo ataque. O governante tirano e seu capanga trocaram olhares indelicados com o jovem literalmente ressuscitado dos mortos. Depois de gritar algumas palavras nada lisonjeiras para Marte, o capanga do tirano reuniu sua mana para atacar, e dentro de um segundo, um fluxo de energia explodiu rapidamente de suas mãos, que Marte, com grande dificuldade para ele, ainda conseguiu bloquear e conter por um tempo, protegendo seus amigos. Percebendo que o atacante precisaria de tempo para reunir forças para outro golpe, Marte gritou para Colin se preparar para teletransportá-los. E quando os amigos tiveram o mesmo período de tempo entre os ataques, o trio evaporou instantaneamente do campo de batalha. O atual rei se levantou e olhou para sua mão, da qual a espada estava saindo, e seu capanga afirmou que eles haviam subestimado o menino. E agora aquele mesmo rei sentou-se no chão perfurado por espadas e disse que seu favor se transformou em derrota para ele agora. Em frente ao agora ex-rei, Marte levantou a mão e disse que a era da tirania havia acabado. E enquanto reunia a mana para desferir o golpe final, o jovem acrescentou que a partir deste momento esta guerra de 200 anos terminaria. A compreensão da perda e da morte iminente nunca significou aceitação, mas o exausto ex-rei só conseguia enfurecer-se silenciosamente. Mas agora a energia para o ataque foi reunida e Marte, mais imediatamente sem conduzir conversas tediosas, fez o que foi travado nesta longa guerra. Depois disso, o antigo rei do antimundo deixou de existir para sempre, e os soldados que estavam por perto, que até aquele momento observavam silenciosamente o que estava acontecendo, explodiram em grito de vitória, elogiando os méritos de seu general. Este momento não passou despercebido a Colin, que sorriu e acompanhou o grito dos soldados com aplausos. Eron também estava por perto,
que a partir daquele momento se tornou o novo rei do Antimundo. E apenas o próprio vencedor ficou em silêncio e sem demonstrar emoções, continuando a cerrar o punho, que acabará de servir de arma. À noite, todos os que sobreviveram à batalha retornaram ao castelo, onde aconteceria a cerimônia. Aeron e Marte estavam em uma das salas, onde o novo rei perguntou por que o general estava deixando seu mundo, ao que o jovem respondeu que havia encerrado seus negócios aqui e que era hora de voltar para casa. Ao que o rei se opôs, lembrando ao interlocutor com as suas próprias palavras que era órfão e não havia ninguém que o esperasse e que precisasse dele. Mas Marte, sorrindo e mostrando um cigarro a Aron, respondeu que havia fumaça aqui como palha, e ele realmente queria fumar um cigarro normal do seu mundo. Então o rei recorreu a um novo argumento, onde expressou o fato de que em seu mundo Marte não viveria nem 100 anos, mas aqui ele tinha milênios de uma vida rica e despreocupada à sua disposição. Porém, esse argumento não convenceu o jovem, que riu e explicou que seria melhor para ele viver 50 anos, mas fumar cigarros normais, do que fumar palha durante 1000 anos. Então um dos cortesãos entrou na sala e disse que Sua Majestade era esperado na cerimônia pelos senhores e demais convidados. Ao que Aron disse com raiva para esperar até terminar uma conversa importante com aquele que venceu a guerra, mas o vencedor imediatamente interveio, dizendo que não seria bom fazer os nobres esperarem no primeiro dia de seu reinado. Preparando-se para ir, o rei de repente se virou e disse que aparentemente seu general iria deixá-lo secretamente aqui, ao que Marte imediatamente disse que assim como o sonho de Aron era libertar o antimundo da tirania do antigo rei, então ele tem lugares para voltar para casa. Ao ouvir estas palavras, às quais nada tinha a opor, o novo rei disse que sentiria falta de Marte, pois era o único com quem tinha interesse em conversar. Ao que o jovem respondeu que nada na vida deles, como mostra a prática, termina para sempre. Aron olhou com entusiasmo para aquele que o ajudou a ocupar seu lugar no trono, e o cortesão mais uma vez notou que era hora de Sua Majestade partir. Depois de algum tempo, Marte estava em um campo repleto de espadas cravadas no chão e derramou vinho no punho de uma delas. Foi assim que ele lembrou e comemorou todos aqueles que morreram nesta guerra sangrenta nos últimos 200 anos. E quando ele decidiu tomar alguns goles da bebida aromática, uma voz familiar disse que ele tinha ouvido falar de seus preparativos para voltar para casa. Virando-se, Marte viu outro de seu fiel amigo e aliado Colin, a quem imediatamente perguntou por que não estava presente na reunião. Ao que o homem respondeu que toda essa política da qual Aron está participando não lhe interessa nada. Ao que Marte se opôs, dizendo que o maior sábio do antimundo deveria estar sempre perto do rei e ajudá-lo, mas Colin respondeu imediatamente que em assuntos políticos a sua sabedoria era inútil. Porém, mudando abruptamente de assunto, um mágico perguntou a Marte sobre os motivos pelos quais ele decidiu retornar, ao que o jovem respondeu que trouxe de seu mundo a estratégia vencedora na guerra deles. Onde, assim como ele e Aron, um dos generais do passado em seu mundo ajudou o imperador a unir as terras. Porém, quando a situação se estabilizou e o imperador começou a entender que o general tinha grande força e capacidade por trás dele, ele foi acusado de traição e executado. Depois de ouvir esse conto, Colin disse com toda a seriedade que o rei deles nunca faria isso com Marte. Mas o jovem objetou, dizendo que mesmo que o próprio Aron não tivesse tal caráter, ninguém poderia garantir sua comitiva. No entanto, Colin não desistiu, respondendo a este argumento com o facto de nunca permitir que algo assim acontecesse à pessoa que trouxe a paz à vida do seu continente. Marte respondeu que é por isso que ele precisa partir, já que o continente só se tornará estável se houver um herói aqui, o atual rei. Depois de algum tempo, Marte e Colin se encontraram novamente em uma das salas do palácio, onde bem no centro havia um certo objeto em forma de uma enorme pedra preciosa. Olhando para ela, o vencedor da guerra perguntou ao amigo se era a mesma pedra mágica de alto nível, ao que Colin respondeu positivamente, dizendo que nos esconderijos do ex-governante também havia muitas coisas úteis. O próximo comentário do mágico foi uma mensagem do rei Marte, onde Aron disse que se seu amigo não parasse de fumar, ele morreria muito mais rápido. Rindo e respondendo que estava no espírito de Aron, Marte deu alguns passos e ficou no círculo brilhante. Depois disso ele se endireitou, olhou para o amigo, desejou-lhe boa sorte e pediu-lhe que cuidasse do rei. Em resposta, Colin desejou que o general encontrasse a verdadeira felicidade em sua terra natal. Depois disso, a pedra mágica começou a ser envolvida por uma espessa névoa branca, que emitia um forte brilho. E em algum momento, um flash brilhante, como se fosse uma explosão, iluminou toda a sala. Naquele mesmo segundo,
Na Terra, em uma das cidades asiáticas, o céu sem nuvens foi iluminado por um raio forte que atingiu um dos arranha-céus. Marty saiu de seu quarto, de alguma forma tentando abrir os olhos, em seu agasalho, que não conseguia acreditar que havia dormido quase até o almoço e ainda não estava totalmente acostumado com o fato de estar novamente no chão. Este era o mesmo Marty, que ainda ontem era um herói de guerra e o salvador do antimundo, mas que atualmente estava simplesmente listado como desempregado. O cortesão, que estava por perto todo esse tempo, lembrou ao rei que ele era esperado na cerimônia. Aron, que estava prestes a sair, parou de repente para fazer outra pergunta ao amigo, da qual ele havia se esquecido completamente. Voltando-se para Marty, o rei perguntou se seu general tinha algum sonho quando vivia em seu mundo. Ao que o herói de guerra riu e imediatamente respondeu que seu sonho sempre foi ficar desempregado e com uma enorme pilha de dinheiro. Recuperando o juízo, Marty rapidamente lavou o rosto, tomou o café da manhã e depois de um tempo já estava parado em frente à entrada do prédio onde funcionava um escritório de advocacia. Quando entrou, o homem sentado à mesa, sem sequer levantar os olhos, perguntou por que motivo tinha vindo seu primeiro visitante. Ao que Marty, de repente chamando o advogado pelo nome, perguntou-se, por acaso, Jake Matthews havia sido criado em um orfanato. O que fez o homem olhar para o convidado e perguntar como ele poderia saber tais detalhes de sua vida. E Marty, sorrindo e encolhendo os ombros, perguntou se seu velho amigo realmente não o reconhecia. E então Jake deu um pulo, finalmente reconhecendo aquele com quem morava no abrigo, dizendo que há vários anos procurava Marty, onde este respondeu que então contaria onde esteve todo esse tempo. E agora, se seu amigo tiver tempo, ele gostaria de discutir alguns assuntos com ele fora destes muros. Logo eles chegaram a uma sala abandonada, onde Jake perguntou a Marty por que eles deveriam conversar em um lugar tão estranho, sugerindo que seu amigo tinha problemas com a lei. Mas Marty respondeu que não tinha problemas e que eles estavam aqui para que ele pudesse nomear seu amigo como seu advogado. Sem entender completamente do que estavam falando, Jake perguntou confuso como poderia ajudar, ao que o jovem que o trouxe até aqui lhe disse que tinha várias barras de ouro que gostaria de vender. Então o advogado perguntou a quantidade exata de ouro que seu amigo possuía. Ao que Marty, fazendo um gesto apropriado com as mãos, respondeu que aquele quarto não era suficiente para arrumar tudo. Claro, Jack estava muito cético em relação a tais declarações. Mas, para não ofender o amigo, não manifestou as suas dúvidas, perguntando antes onde Marty conseguiu o ouro, ao que este respondeu que demoraria muito a explicar, mas o advogado ainda insistiu, e o jovem teve que concordar, tendo primeiro perguntado ao amigo. Não se surpreenda com o que ele lhe dirá. Marty contou como acabou no antimundo, onde governava um certo tirano, contra quem, tendo reunido um exército, seu amigo e camarada Aron se manifestou, nomeando Marty general. Uma guerra feroz pelo trono durou mais de 200 anos entre o atual rei e o pretendente. No mundo onde Marty se encontra, existe magia que quase todos podem controlar, onde os habitantes do antimundo simplesmente aprenderam a coletar, concentrar e administrar o maná, o que lhes confere habilidades fantásticas. O próprio Marty também aprendeu a manipular o maná, o que fez melhor do que a maioria. Por esta razão, a sua participação na guerra e na batalha final desempenhou um papel fundamental, onde ele, com apenas um movimento de sua mão, conseguiu destruir as mais formidáveis e enormes criaturas que aquele mundo possuía. E agora, 200 anos depois, tendo vencido a guerra e destruído o tirano, ele finalmente retornou a este mundo. Quando Marty terminou sua história, Jake, após uma breve pausa, disse que seu amigo deveria ir com ele até onde pudesse obter ajuda. Claro, Marty não deveria ter esperado que alguém simplesmente pegasse sua história e acreditasse nela, mesmo seu melhor amigo de infância. Portanto, o jovem disse a Jake para não entrar em pânico depois do que estava prestes a ver, e também avaliou o grau de confiança que lhe seria demonstrado, ao que, claro, o advogado reagiu com ceticismo. Pois bem, Marty já havia desabotoado o paletó, que usava desde o momento em que acordou. Depois disso, tirou do bolso interno uma espécie de chave, por onde se moviam lentamente descargas elétricas. Tirando a chave, Marty afastou-se alguns passos do amigo, que perguntou perplexo onde o jovem iria inseri-la. Seria no vazio. No entanto, o palpite aleatório de Jake foi inesperadamente confirmado e transformado em realidade, onde Marty realmente inseriu a chave no vazio, após o que vários sinais brilhantes apareceram no ar, indicando o uso de magia. E quando o jovem virou a chave, naquele exato momento uma enorme porta apareceu de repente diante dos olhos do já maravilhado advogado.
Considerando esse milagre que aconteceu diante de seus olhos, Jake perguntou ao amigo do que se tratava. Ao que Marty simplesmente convidou o homem a entrar e ver tudo por si mesmo, o que ele se apressou em fazer. Colin entregou a chave ao general, que perguntou o que era e para que precisava. Ao que o mago respondeu que este é um objeto mágico que abre a porta para uma sala interdimensional que não tem fronteiras. E enquanto Marty olhava para o que lhe parecia um objeto inútil, Colin acrescentou que o próprio rei havia pedido que ele lhe desse esse presente. E depois de observar a reação do general, o bruxo disse brincando que se algo acontecesse, ele mesmo encontraria uma utilidade para aquilo, ao que o destinatário também respondeu com humor que Colin ficaria bem sem a chave. Esses eventos passaram instantaneamente pela memória do jovem quando ele, seguindo seu amigo surpreso, entrou na sala interdimensional, que, no fim das contas, estava repleto de extensões infinitas de ouro e todos os tipos de decorações. 5 anos se passaram desde que Marty mostrou pela primeira vez sua riqueza ao amigo, e um dia o vendedor do café cumprimentou o homem que entrava com um sorriso. Onde o visitante era Marty, que perguntou como estava o vendedor, onde ele, respondendo com educação, perguntou se o homem gostaria de uma xícara de café. Ao que Marty, claro, concordou, dizendo que enquanto o café fosse preparado ele sairia para fumar. Também no café, 2 homens estavam sentados a uma das mesas, ocupados com algum tipo de negócio. Enquanto um deles contava alguma coisa, o segundo o interrompeu repentinamente, pedindo-lhe que prestasse atenção no jovem que fumava na rua. Onde, olhando para ele, o homem disse que esse cara é tão jovem, mas ainda está desempregado. E o dono do café é muito gentil com ele, tanto que o trata com café de graça todos os dias. Mas o interlocutor do homem apenas riu em resposta ao que foi dito e depois acrescentou que esse desempregado é o dono e por isso toma café de graça. E o homem que preparava a bebida só teve tempo de sorrir ao ouvir este diálogo, onde o interlocutor mais informado disse que todo este edifício também pertencia a esse fumador modesto. E quando questionado com quanto dinheiro esse cara conseguiu comprar um prédio inteiro, um dos participantes da conversa disse que corria o boato de que ele teve sucesso na área de TI enquanto morava e estudava na América. Depois disso, ao perceber o funcionário do café, o participante do diálogo pediu ao funcionário que confirmasse suas palavras, o que fez com muito prazer, acrescentando que o dono do café, tendo ganhado dinheiro com o desenvolvimento de aplicações, comprou a empresa do seu ex-chefe. Outro participante da conversa, depois de ouvir tudo isso, disse que pela aparência desse cara não dava para perceber que ele era rico. Ao que o seu companheiro respondeu, olhando para o alongado Marty, que também corria o boato de que este alugava apartamentos a um preço reduzido e acessível a muitos. E então o jovem voltou ao café, onde o homem, seguindo-o com o olhar, notou para si mesmo que não estava desempregado, mas simplesmente um homem rico. Depois de tomar café, Marty foi ao escritório de Jake, onde repreendeu o amigo por visitá-lo sem avisar, ao que o jovem respondeu que não achava necessário telefonar, pois não estava em visita de negócios, mas simplesmente visitando o amigo. Então Jake mais uma vez convidou seu amigo a simplesmente se mudar para morar neste prédio, onde estaria sempre por perto. Mas Marty, caindo em uma cadeira, disse que estava satisfeito com sua moradia atual, e nesta área tudo estava muito denso e a energia era ruim. Sem discutir mais sobre residências, Jake convidou o amigo para dar uma olhada nas demonstrações financeiras enquanto ele estava por aqui, mas ele recusou, repetindo mais uma vez que estava apenas de visita. Então o advogado perguntou o que aconteceria se ele desperdiçasse todo o dinheiro, ao que o ex-herói de guerra em outro mundo explicou que confiava totalmente no amigo. E depois acrescentou que o seu amigo é uma grande pessoa e um excelente advogado, onde simplesmente não existe outro como ele. E finalmente, concluindo seu breve discurso, Marty disse que Jake é livre para fazer o que quiser, pois há tanto ouro no armazenamento interdimensional que não pode ser perdido em 10 vidas. Enquanto mantinha a conversa, o advogado lembrou que quando Marty apareceu depois de tantos anos falando sobre a guerra em outro mundo, ele realmente o tomou por um louco. Ao que o jovem não respondeu nada, simplesmente levantando-se da cadeira e convidando o amigo para ir lanchar, ao que este, claro, concordou, perguntando se Marty estava oferecendo uma guloseima. E Marty pensou consigo mesmo que quando estavam juntos no abrigo, esse homem não era tão astuto. A porta do café de Marty se abriu e o homem atrás do balcão de vendas preparou-se para cumprimentar os novos convidados. Porém, a saudação ficou presa na garganta do jovem quando ouviu uma voz familiar chamando pelo nome e dizendo que não se viam há muito tempo. Onde 2 homens corpulentos entraram no café,
que com sua aparência barulhenta assustaram até os visitantes do café. Alguns segundos depois, esses dois homens claramente hostis arrastaram Ethan para a rua, onde iniciaram um diálogo não muito agradável para o jovem. Onde, no meio disso, seu dono Marty apareceu de repente no café, passando com um olhar sonolento pelo beco onde os touros realizavam algum tipo de negociação com seu empregado. O jovem percebeu pela primeira vez o que estava acontecendo com o canto do olho. Mas quando viu Ethan sentado no asfalto, Marty parou e perguntou por que ele estava aqui e não atrás do balcão do café. Mas em vez de Ethan, um dos vilões respondeu, dizendo que o que estava acontecendo não o preocupava em nada e que seria melhor ele passar. No entanto, as palavras do bandido não tiveram efeito em Marty, que passou por ele, dizendo que o funcionário do café era seu conhecido pessoal. Ethan, que se levantou, cumprimentou o dono do café, onde, ao saber da notícia, os bandidos ficaram muito felizes. E então um deles disse que foram obrigados a afastar esse funcionário dele para que ele pudesse trabalhar para eles, ao que Marty respondeu sem hesitar que isso era impossível. Esta resposta claramente não agradou aos empregadores indesejados, onde um deles expressou a sua falta de compreensão do que foi dito com uma das curtas exclamações interrogativas. Ao que o dono do café respondeu que Ethan trabalha para ele em tempo integral e não tem tempo para ganhar dinheiro extra em nenhum outro lugar. Depois disso, voltando-se para os convidados indesejados, Marty acrescentou que aquele jovem era um funcionário muito valioso para ele. De repente, um dos bandidos agarrou corajosamente o jovem pelas roupas, repreendendo-o por tentar zombar deles. E o sócio do infeliz empregador, que estava por perto, disse que neste caso não adiantava usar a força. E assim que o homem que tentou iniciar um conflito violento deixou Marty ir, ele perguntou a Ethan que negócios ele tinha com esses caras, onde explicou que simplesmente pediu dinheiro emprestado a eles. E a próxima pergunta relevante, o jovem respondeu que lhes devia $10.000. Sem hesitar, Marty recorreu aos bandidos e disse que estava pronto para pagar a dívida de seu funcionário agora mesmo, o que resolveria todos os problemas. Em resposta, recebeu um elogio de que era, claro, um bom chefe, mas a dívida de seu funcionário já havia crescido para 70 mil. Nesse momento, o próprio devedor interveio na conversa, repreendendo os bandidos por tentarem ligar para eles, mas eles não atenderam. Mas a censura não surtiu efeito, uma vez que esta era a estratégia dos credores para aumentar o montante dos pagamentos, e o homem respondeu aos argumentos de Ethan de que os problemas de comunicação não afetam o montante da dívida. O funcionário do café tentou de alguma forma ficar indignado, mas Marty o interrompeu, pedindo aos credores que esperassem um pouco enquanto ele ia buscar o dinheiro. Menos de 10 minutos se passaram antes que o jovem já entregasse aos homens um pequeno pacote bem recheado. Depois de desdobrá-lo, os cobradores de dívidas puderam verificar que havia de fato 70 mil lá dentro. Depois de agradecerem a generosidade do dono do café, os homens abandonaram o local, deixando a última palavra de que se voltariam a encontrar. Observando os bandidos partirem, Marty perguntou a Ethan por que ele pediu dinheiro emprestado, onde ele explicou que devido à sua doença, seu irmão precisava urgentemente de uma operação cara. Depois de ouvir seu subordinado, Marty de repente lembrou que ele não conhecia seus pais ou qualquer outro parente, onde, ao atingir a idade adulta, saiu dos muros do orfanato e enfrentou as realidades bastante hostis do mundo moderno. Estando na rua, completamente sozinho, resolvendo sozinho todos os seus problemas, muitas vezes sonhava em ter em sua vida uma pessoa em quem sempre pudesse contar. E concluindo seu discurso, Marty disse que se Ethan tivesse alguma dificuldade, ele poderia e deveria sempre recorrer a ele. Por algum tempo, o jovem simplesmente olhou para seu chefe, tentando entender o que ele havia dito. E então, abaixando a cabeça, agradeceu tamanha atenção e prometeu devolver os 70 mil. Porém, Marty imediatamente se aproximou de seu funcionário e o abraçou de forma amigável e disse que não havia necessidade de devolver nada, onde Ethan poderia considerar esse dinheiro um bônus pelo excelente trabalho. Depois, arrastando o empregado de volta ao café, o jovem acrescentou que a partir de agora poderia chamá-lo de irmão. Depois de algum tempo, os mesmos credores a quem Marty havia entregado a dívida de Ethan já relataram ao chefe que a pessoa que lhes deu o dinheiro possuía um prédio de escritórios e vários apartamentos que alugou. Essa informação agradou ao chefe, que destacou em voz alta os méritos de seus subordinados. Ao que os credores tiveram o prazer de dizer que desta vez tinham pescado um peixe grande e que o patrão em breve poderia obter um lucro substancial. Enquanto pegava seu café, Marty perguntou à garota atrás do balcão por que Ethan não estava trabalhando, ao que ela respondeu que alguém ligou para ele há cerca de 1 hora, ele saiu e nunca mais voltou.
Quando questionada sobre esclarecimentos, a menina não soube explicar quem ligou e com que finalidade. Saindo de seu próprio café, Marty, tomando um gole no caminho, notou mentalmente que o café que Ethan prepara é realmente muito mais saboroso do que o que ele bebe agora. Antes que ele pudesse dar alguns passos, alguns sons estranhos vindos da esquina atraíram sua atenção. Virando-se, Marty viu Ethan sentado no chão e, jogando um copo de café, correu em sua direção. Em resposta às perguntas do jovem, Ethan tentou mentir que havia caído, mas Marty, vendo quanto foi espancado, praticamente ordenou que ele contasse toda a verdade. Alguns transeuntes olharam para Marty com cautela quando viram um jovem praticamente deitado no chão ao lado dele. Enquanto isso, a vítima disse que os mesmos bandidos o obrigaram a pedir dinheiro emprestado novamente, onde, quando questionado por seu dono, Ethan explicou que havia emprestado 100 mil. Após ouvir todas as explicações, Marty tocou no ombro do jovem, pedindo perdão. E quando questionado sobre o que estava pedindo desculpas, o homem cerrou o punho com força e explicou, dizendo que não havia necessidade de divorciar a democracia desses bandidos que claramente não tinham princípios e moral. Depois disso, dominado pela raiva, Marty chutou o chão com toda a força, fazendo com que as lajes do pavimento rachassem. E um segundo depois ele literalmente pulou da cadeira, dizendo que hoje um meteorito cairia sobre a cabeça dos agressores de seu irmão. Entretanto, os irritantes credores, na companhia de outros como eles, sentavam-se num dos escritórios do local onde estavam sediados, cada um ocupado com o seu negócio. Mas de repente a paz deles foi perturbada por uma forte explosão, que quebrou parte da parede da sala. Sem entender o que estava acontecendo, os integrantes do grupo criminoso tentaram limpar a garganta da fumaça e da poeira. Ao ver aquele que acabará de privá-los de seu cargo, um dos bandidos correu em direção ao hóspede indesejado, lançando maldições contra ele. E Marty, sem dizer uma palavra, aproximou-se atentamente dele. E então o punho do intruso encontrou o rosto de quem tentou detê-lo, jogando o intruso na direção oposta. Os camaradas do bandido que estavam por perto nem perceberam como seu corpo inerte passou bem entre eles. E parou a poucos metros deles, numa parte completamente diferente desta sala. O resto da gangue notou que Marty veio até eles nem mesmo armado, após o que houve um chamado para sacar armas. Onde naquele mesmo segundo apareceram várias facas e um bastão nas mãos dos criminosos. Porém, isso não produziu a reação esperada, onde Marty estalou os dedos e disse que ter uma arma nada mais era do que uma desculpa para ele punir mais seus oponentes. E aqueles dois jovens que prometeram a Marty um encontro rápido concluíram que o dono do café não era nada amigável, vindo aqui sozinho e sem arma. E imediatamente após essas palavras, toda a multidão de bandidos no escritório correu na direção onde seu convidado indesejado estava. O primeiro a chegar ao gol foi aquele em cujas mãos estava um taco, com o qual desferiu um forte golpe na cabeça do jovem. Depois disso, olhando para sua arma torta, já inutilizável, o homem não sabia o que dizer. Marty, depois de esperar alguns segundos, que deu ao bandido para ter tempo de ser surpreendido, revidou-o na velocidade da luz. Outro credor, com quem o jovem já havia conseguido se comunicar anteriormente, não viu onde o taco bateu e presumiu que o rapaz estivesse usando armadura. Depois disso, o homem direcionou o movimento da mão com que apertava a faca diretamente para a cabeça de Marty, onde este, tendo tempo de perceber qualquer movimento, endireitou-se e colocou o dedo ao longo da trajetória da lâmina. E quando as trajetórias da faca e do dedo se cruzaram, essa colisão claramente não foi a favor do metal. E um segundo depois o bandido olhou confuso para a lâmina torcida de sua faca. Marty, continuando a manter o braço e o dedo retos, perguntou onde poderia procurar aquele que estava acima deles. O líder de um dos conhecidos grupos criminosos, Raul Fidas, perguntou ao seu interlocutor de que tipo de bobagem ele estava falando, após o que, dizendo ao seu interlocutor para não distraí-lo, já que hoje estava recebendo convidados importantes da China, ele virou-se fora da conexão. E às perguntas dos convidados ele respondeu que estava tudo bem com eles, só que os caras do escritório estavam aparentemente sobrecarregados. Onde ele explicou suas palavras dizendo que acabará de receber informações sobre um certo jovem contra quem estavam sendo apontados bastões de metal e facas. Onde seu primeiro assistente, Mike Yen, que era meio chinês ou coreano, afirmou surpreso que seus colegas provavelmente haviam tomado algo proibido ao dizer isso. Um convidado da China, sentado à mesa em frente, achou o que foi dito extremamente divertido, e, ajeitando os óculos, disse que gostaria muito de ouvir essa história novamente e com mais detalhes. A isso,
Raul respondeu que toda essa situação com seus subordinados malucos claramente não merecia a atenção dos queridos convidados. Mas a informação recebida interessou claramente ao convidado de terno branco, que disse não saber que existiam mestres tão sérios neste país. Raul pensou consigo mesmo que seu convidado estava claramente dizendo algo errado, que ele estava interessado em alguma bobagem óbvia, que não era apropriada para o líder do grupo Peste Negra. Em voz alta, o homem disse que estava grato ao hóspede pelo interesse e que agora mandaria saber o que estava acontecendo ali. No mesmo momento, alguns de seus capangas se aproximaram de Raul, a quem ele começou a dar instruções. De repente, a porta da sala se abriu e o jovem que entrava disse que teve algumas dificuldades para encontrar a localização deles. Depois disso, Marte ficou no meio da sala e perguntou em voz alta qual dos presentes se chamava Raul Fidas. O aparecimento de um jovem desconhecido, depois de se distrair com seus subordinados com suas histórias fantásticas, tirou completamente o chefe, que não conseguia conduzir a reunião normalmente, de si mesmo. Quase gritando, ele perguntou quem era seu convidado indesejado, ao que Marte respondeu que era um desempregado comum. E para agilizar o processo de entendimento mútuo, o jovem acrescentou que é dono do café onde Ethan trabalha, de onde extorquem dinheiro os capangas de um certo Raul. O patrão tentou ficar indignado com a forma como algum dono de café ousou se comunicar com ele daquela forma, onde seu impulso foi interrompido por Mike, que o lembrou que havia convidados ali. Então, virando-se para Marte, Mike disse seu nome, dizendo que se o convidado fosse local, ele deveria tê-lo ouvido e, portanto, agora sairia silenciosamente da sala e todos esqueceriam tudo. Ao que Marte, sem poupar atrevimento em sua entonação, respondeu que não vinha aqui há tanto tempo só para ir embora. Decidido a não tolerar mais as travessuras do convidado, Raul ordenou que um de seus capangas desse uma lição de boas maneiras ao menino, onde, respondendo imediatamente à ordem, um homem enorme literalmente pairou sobre Marte, que era pelo menos 2 cabeças mais baixo que ele. Chegando ao alvo designado, o bandido agarrou o convidado pelas roupas e esforçou-se com todas as forças, tentando levantá-lo. Mas por mais esforços titânicos que fizesse, o jovem de aparência frágil não se mexeu, onde, olhando para o cara corpulento, Marte perguntou se ele poderia simplesmente se afastar e não interferir na conclusão de sua tarefa. Mas, em vez de responder, o bandido desembainhou de repente uma machadinha para cortar carne. Mas isso não teve nenhum efeito sobre o convidado indesejado, onde ele apenas sorriu e sugeriu que o homem guardasse a arma de forma amigável. Tomando as palavras de Marte como medo, o bandido abriu um sorriso não muito agradável, afirmando em voz alta que o menino bastava ver um objeto pontiagudo para recuar. Marte nem pensou em se assustar, cerrando o punho, que imediatamente começou a ser cercado de energia. Ele explicou que simplesmente odeia aqueles que levantam armas contra ele. Isso, é claro, enfureceu o grandalhão e, gritando que agora cortaria o insolente em pedacinhos, ele balançou a mão armada. Marte, para quem tudo o que acontecia parecia estar em câmera lenta, permaneceu calmo e esperou que a mão do atacante alcançasse a posição que precisava, onde ele calmamente olhou como uma mão com um machado voou lentamente sobre sua cabeça. Depois disso, ele ficou impressionado com a ideia de que os oponentes terrenos eram completamente inúteis. Porém, tendo decidido que era hora de acabar com esse bandido, Marte se preparou para o ataque. O que aconteceu imediatamente foi executado pelo jovem tão rapidamente que seu oponente nem teve tempo de entender o que havia acontecido. O machado que voou da mão do inimigo derrotado ficou preso na mesa não muito longe de onde Raul estava sentado. E agora Mike ficou furioso, gritando que agora seu convidado definitivamente não sairia daqui vivo e bem. Mas de repente, o chefe da Peste Negra, que observava silenciosamente o que estava acontecendo todo esse tempo, disse brevemente que já estava farto. Voltando-se para o seu assistente, pediu-lhe que fizesse um favor a quem havia chegado e jogasse pela janela esse convidado indesejado. Mike tentou dizer aos convidados para não demonstrarem preocupação, mas o chefe da Peste Negra se opôs, dizendo que eles precisavam resolver rapidamente o problema e prosseguir com os negócios. Raul interrompeu o impulso do seu primeiro assistente, dizendo que esta era uma grande oportunidade para ver do que eram capazes os seus convidados da China. Enquanto o assistente do convidado da China se dirigia a Marte, o patrão perguntou-lhe se ele estava confiante nas suas capacidades, ao que ele respondeu que o convidado indesejado era apenas forte, embora também tivesse a tecnologia ao seu lado. E agora o novo adversário de Marte já voltou à posição inicial, fazendo a pose adequada, indicando que está pronto para a luta. No entanto, o jovem não ficou nada impressionado com o novo adversário, onde este sugeriu não complicar a situação,
mas simplesmente dar-lhe Raul. Mas de repente o novo oponente de Marte fez vários movimentos preparatórios e soltou um grito de guerra agudo. Vendo movimentos familiares e percebendo um leve brilho ao redor do homem, Marte percebeu para si mesmo que ele sabia como usar mana. Mas antes que pudesse terminar seus pensamentos, seu inimigo chinês lançou um ataque. Porém, nenhum único ataque de seu novo oponente atingiu seu alvo, já que Marte viu cada movimento com antecedência. E não importa o quanto o lutador chinês tentasse inventar, ele não conseguiu alcançar o convidado indesejado. E o público neste momento só teve tempo de torcer pelo seu lutador, onde apenas seu chefe sentou e pensou que depois dessa vitória seus novos companheiros ficariam, por assim dizer, em dívida com ele, o que teria um impacto positivo em todos os seus futuros conjuntos. Interrompendo repentinamente seus ataques, o lutador chinês disse que, claro, não sabia onde Marte estudou, mas com certeza viu que era um completo amador no campo das artes marciais. Ao mesmo tempo, o homem se exaltou, contando com quais grandes mestres estudou e como agora daria uma lição a um convidado indesejado. Marte, enxugando o rosto, que estava um pouco molhado pelos movimentos, respondeu que, enquanto cantava para perceber, os bandidos não fazem nada além de falar muito, mas não sabem lutar de jeito nenhum. E no mesmo momento seu oponente, assumindo outra posição de combate, sibilou entre dentes que agora fecharia a boca de Marte. Imediatamente depois disso, houve uma segunda tentativa de atacar esse intruso atrevido. Mas assim como da vez anterior, Marte não teve dificuldade em se esquivar dos ataques do oponente, onde, apesar do lutador chinês ter usado mana, nenhum de seus ataques trouxe resultados. E finalmente, completamente estupefato, ele tirou a primeira conclusão razoável, segundo a qual seu oponente viu todos os seus ataques com antecedência. Marte, sorrindo, disse que ao retornar à Terra viu pela primeira vez uma pessoa que usa mana e por isso decidiu curtir o espetáculo. O fato de seu oponente ter começado a dizer coisas estranhas e incompreensíveis enfureceu completamente o lutador. Ele tentou atacar Marte novamente, mas estava claramente cansado dessa dança, pois enfrentou o lutador chinês com um golpe rápido e curto. Os espectadores da luta não acreditaram no que viam, e o primeiro assistente imediatamente pulou sobre a mesa, lançando ameaças e se preparando para atacar. Continuando a proferir palavrões, Mike pulou e balançou a perna para atacar. Mas este adversário não representou nenhum perigo para Marte, onde ele simplesmente estendeu a mão e interrompeu o movimento da perna. Então, sem nenhum esforço, jogou Mike no canto mais afastado da sala. Tendo terminado com todos que ousaram se opor a ele, o jovem olhou de soslaio para todos os restantes, dizendo-lhes brevemente para todos saírem daqui. E ele apenas ordenou que Raul permanecesse no local para resolver um pequeno problema que havia surgido desde que seu povo interferiu em sua vida. E enquanto todos saíam da sala, para onde o assistente do convidado da China arrastava o assistente de Raul, este ficou com medo, esperando o momento em que ficaria sozinho com aquele terrível convidado indesejado. E quando esse momento chegou, Raul não conseguiu pensar em nada melhor do que dizer que seu tio era o líder de um grupo criminoso muito importante em sua cidade, o que não assustou em nada a Marte. Então o homem assustado recorreu a ameaças, dizendo que se encostasse um dedo nele agora, ele se tornaria inimigo de toda a organização criminosa. Ao que Marte respondeu, cerrando o punho, que ao ouvir tais ameaças, a vontade de bater no homem surge ainda mais forte. Depois disso, as pessoas que saíam da sala só puderam ouvir Raul implorando por misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa olhava para Marte, que explicou claramente a Raul que havia entrado em sua vida em vão. Onde esse homem concluiu que esse cara sem dúvida estava usando a droga. Marte e Jake estavam sentados à mesa, repleta de uma variedade de pratos. Pegando os pauzinhos, Jake perguntou com que propósito seu amigo se propunha a se encontrar, ao que Marte disse que sugeria primeiro fazer um bom lanche e depois conversar sobre negócios. E em algum momento durante a refeição juntos, o advogado percebeu que seu amigo estava comendo uma quantidade incomum, ao que o jovem respondeu que recentemente teve que se exercitar de forma eficaz. Então Jake, que já havia acabado de comer, colocou um envelope sobre a mesa, perguntando com que propósito seu amigo precisava de informações sobre esse grupo criminoso. Ao que Marte explicou, jogando outro pedaço de carne na boca, que desejava dar uma boa lição a esses bandidos. O que, claro, gerou uma reação muito violenta de seu amigo de infância, que disse em voz alta que a organização criminosa Lobos Coreanos é a quarta mais importante e posicionada na cidade, onde podem destruir qualquer um que vá contra eles. Mas então Marte lembrou ao amigo que ele estava fazendo no antimundo,
dizendo que mesmo que 1000 pessoas fossem colocadas contra ele, a vitória seria dele. Dito isto, o jovem também não se esqueceu de repreender o amigo por subestimá-lo. No entanto, Jake lembrou-se das próprias palavras de Marte, segundo as quais, após retornar à Terra, restava cerca de 1/100º de sua força anterior, o que também não deu o efeito desejado, pois o ex-herói de guerra do Antimundo disse que mesmo com tanto poder, não haveria adversário digno para ele na Terra. Depois disso, Marte se lembrou do que esses bandidos fizeram com seu funcionário do café, Ethan. Dito isto, ele combaterá o crime usando o método de combate mais eficaz. E à pergunta do amigo ele imediatamente explicou que esse método nada mais é do que medo. Marte acordou em sua cama porque os raios do sol nascente incidiam diretamente em seu rosto e porque seu celular não parava de tocar. Com dificuldade em abrir os olhos, o jovem notou que ontem bebeu demais, onde por todos os seus pecados mortais culpou, claro, o amigo, que decidiu embriagar-se com ele em vez de tratar dos seus assuntos jurídicos. Matando a sede severamente atormentada pela ressaca, Marte ouviu simultaneamente os funcionários de seu café relatando ao telefone os problemas que haviam surgido. Onde, ao chegar ao local, o jovem viu que praticamente não restava nada do seu café. Ele se levantou e olhou confuso para a destruição causada em seu café, e as pessoas que estavam por perto expressaram palavras de condolências. Então Ita abordou Marte, que disse que esse pogrom foi realizado por representantes da mesma gangue, e também pediu desculpas ao jovem, dizendo que foi por causa dele que o proprietário perdeu o negócio. Porém, Marte, voltando-se para seu trabalhador, sorrindo, respondeu que pediu para chamá-lo não de mestre, mas de irmão. E sem sequer permitir que ele respondesse uma palavra, o jovem ordenou que Ethan descansasse bem enquanto o café estava sendo reformado e ele resolveu os problemas que surgiram. Depois disso, Marte se virou e foi para algum lugar, seguido pelo olhar de seu tocado subordinado. Logo o jovem chegou ao local onde estavam baseadas as principais forças dos lobos coreanos, onde foi esmagado por toda uma multidão e Mike o encontrou com uma pergunta sobre se Marte havia recebido um presente. Ao que o convidado respondeu que havia recebido o presente e agora vinha para não ficar endividado. Depois disso, Mike disse, voltando-se para seu pequeno exército, que o primeiro que derrotar esse atrevido receberá um bônus em dinheiro, onde não deverá ser morto, pois o chefe quer falar com ele primeiro. Onde, após estas palavras, os reunidos imediatamente correram para o ataque, discutindo simultaneamente sobre quem receberia a recompensa prometida. No entanto, essas forças aparentemente sérias não representavam nenhum perigo para Marte, onde ele passou por elas como um trem em alta velocidade, varrendo tudo que estava em seu caminho. Ao mesmo tempo, o jovem conseguiu agarrar uma faca que voou da mão de um dos lutadores. Mas Mike, que não ia desistir assim, deu ordem para outros lutadores mais preparados entrarem na luta, onde no mesmo momento homens apareciam em primeiro plano, seus uniformes lembravam mais soldados de alguma unidade especial do que bandidos comuns. Sem hesitar nem um segundo, esses lutadores seguiram na direção onde Marte estava, um dos quais desenrolava ameaçadoramente a corrente em suas mãos. E então uma ponta da corrente voou em direção ao jovem, onde, observando o que estava acontecendo, Mike notou mentalmente que nem imaginava que haveria necessidade de usar membros de gangue especialmente treinados. A corrente lançada envolveu o braço dianteiro de Marte, e o segundo bandido, vendo que um dos braços do inimigo estava agora controlado por seu companheiro, preparou-se para atacar. E assim que ele avançou, de repente, com a mão livre, o jovem demonstrou que tinha uma arma. O que, no entanto, ele não demonstrou por muito tempo. Depois de 1/100º de segundo ele rapidamente o colocou em ação. O atacante nem teve tempo de entender o que acabará de acontecer diante de seus olhos. De repente, seu capacete blindado quebrou em sua cabeça em duas partes iguais. E Marte já havia voltado sua atenção para o segundo lutador, onde com um sorriso no rosto que não pronunciava nada de bom, o jovem tensionou levemente os músculos do braço, fazendo com que a corrente em seu braço se quebrasse em pequenos fragmentos. Então, sem esperar mais um segundo, Marte deu um soco que impediu que ambos os oponentes estivessem em seu caminho. E agora ele já estava diante daqueles que ainda não haviam entrado em confronto com ele, e por isso ficou de pé, onde Mike deu novas instruções para mudar de tática e ordenou que todos atacassem ao mesmo tempo. Enquanto sua ordem era executada, Mike notou mentalmente que outra equipe de lutadores liderada por Chong ainda não havia aparecido, apesar de quanto foram pagos. Enquanto isso, os bandidos restantes cercaram Marte, seguindo ordens, atacaram-no de uma só vez, tentando restringir seus movimentos. Mas com apenas um leve esforço,
o jovem afastou toda a multidão que o cercava. Parados por perto, Mike e outro de seus capangas só puderam concluir que seu oponente era um cara realmente durão. E de repente um novo personagem apareceu no campo de batalha, segurando um machado em uma das mãos e se apresentando como Chong. Marty tentou atacar seu novo oponente, mas de alguma forma ele se esquivou do ataque, movendo-se atrás de seu oponente em um piscar de olhos. Outra tentativa de atingir seu oponente também não teve sucesso, já que Chong evitou de alguma forma desconhecida, dizendo ao mesmo tempo que Marty deveria saber quem ele é. Depois disso, o homem parou e perguntou ao seu oponente qual droga ele estava tomando. Respondendo que não sabia nada sobre drogas, Marty ao mesmo tempo observou que seu oponente tem a capacidade de se mover rapidamente no espaço, o que lhe permite ver com antecedência todas as ações dos outros. Mas Chong não acreditava que Marty nada soubesse sobre a droga, dizendo que agora testaria suas habilidades. E nesse mesmo momento ativou sua mana, transformando-a em energia, que o homem direcionou para sua arma. E Marty assistiu com espanto o que estava acontecendo diante de seus olhos. E então Chong finalmente atingiu Marty com seu machado com toda a força, do qual ele, claro, conseguiu se desviar, mas ao mesmo tempo sentiu o impacto da energia que acompanha o golpe. E nesse mesmo segundo o jovem virou-se na direção onde seu oponente havia parado seu movimento rápido, o que surpreendeu muito este último. Mike, que estava acompanhando o andamento da luta, notou mentalmente que esse cara estava lutando quase em igualdade de condições com um oponente nada trivial como Chong. Preparando um novo ataque, o homem disse que Marty foi o primeiro que conseguiu igualá-lo em velocidade, e ele estava pelo menos um pouco interessado em lutar com ele. No entanto, ao mesmo tempo, Chong observou que o cara não poderia mais sobreviver contra 3 dos mesmos oponentes em alta velocidade, onde no mesmo momento mais 2 homens armados com machados apareceram no campo de batalha, e o líder deles disse que hoje todos precisam cumprimentar adequadamente o convidado. Cada um deles extraiu e tomou alguma droga desconhecida antes do início da luta. Depois disso, as roupas de seus corpos se desfizeram devido ao aumento acentuado da massa muscular, onde, após a transformação, ambos os lutadores rapidamente correram para atacar o adversário. E o líder deles estava se aproximando de Marty por trás, dizendo que o cara definitivamente não esperava tal reviravolta. E de repente um golpe de machado acertou bem na coluna do jovem, do qual ele, porém, não caiu. Apenas olhou de soslaio para quem desferiu o golpe e disse que agora estava ficando muito mais interessante. E seus oponentes rapidamente circularam em torno do alvo, preparando-se para atacar novamente. Mas, inesperadamente para um dos homens, seu movimento foi subitamente interrompido por uma mão que agarrou sua perna. Depois disso, com a segunda mão, Marty atingiu seu oponente com enorme força no corpo, de onde o bandido voou com grande velocidade em direção a um de seus companheiros nesta briga. Mas ele conseguiu se esquivar e imediatamente tentou atacar o inimigo, para o qual Marty, entretanto, estava totalmente preparado. Onde o golpe que atingiu o atacante foi tão poderoso que o homem voou alto, quebrando o teto com a cabeça. Percebendo que não conseguiria lidar facilmente com o novo inimigo, Chong, dizendo que agora destruiria Marty, tomou outra dose da droga, o que imediatamente mostrou seu efeito dramático no corpo humano. E imediatamente após o homem sentir sua força aumentar, ele se preparou para um novo ataque. Balançando com toda a força, ele desferiu um golpe esmagador com um machado no corpo de seu oponente. No entanto, o efeito que Chong esperava não ocorreu, onde em vez de infligir um ferimento mortal, a arma do homem começou a se desintegrar em pequenos pedaços. E Marty, como se nada tivesse acontecido, olhou para o adversário, que desviava o olhar perplexo do machado para o jovem e vice-versa. Onde um jovem que esteve no antimundo disse em voz alta que mesmo lá não via drogas que despertassem mana em uma pessoa e abrissem o acesso às suas capacidades. E enquanto Chong perguntava que tipo de bobagem seu oponente estava falando, Marty disse que o homem estava usando algo que ele não entendia nada. E enquanto o bandido tentava entender tudo o que havia sido dito, Marty se preparava para o golpe final. Vendo seu oponente assumir uma posição de ataque, Chong dirigiu alguns palavrões contra ele. O que, no entanto, não o ajudou muito, pois uma fração de segundo depois uma chuva de golpes poderosos caiu sobre ele. Enquanto isso, Mike, percebendo que a situação de repente se voltou contra ele, xingou baixinho e se virou e tentou sair da sala com cuidado. Mas Marty apareceu instantaneamente em seu caminho, acompanhando sua aparição com as palavras de que era muito gratificante ver o homem que lhe prometeu violência fugir do campo de batalha.
Encontrando-se em uma situação desesperadora, Mike começou a culpar Marty por iniciar todo esse confronto, perguntando qual era a sua ofensa contra a organização deles. Ao que o jovem respondeu que não foi ele, mas sim os seus bandidos os primeiros a iniciar esta guerra, afetando aqueles que não interferiram com eles. Então o homem assustado gritou que neste momento ele propunha parar esta guerra desnecessária. Mas Marty respondeu que os próprios bandidos decidiam seu destino quando decidiam perturbar pessoas pacíficas. Então Mike recorreu ao último recurso, gritando que pagaria ao jovem uma enorme quantia de dinheiro se não tocasse nele e em sua organização. Ao que Marty respondeu que não estava interessado em dinheiro, ele simplesmente tinha um caráter tão complexo que não lhe permitia se desviar dos objetivos pretendidos, o que finalmente convenceu Mike de que estava lidando com um psicopata completo. Sob as palavras do convidado indesejado de que deveria dizer olá ao chefe da organização, Mike tentou se esconder saindo abruptamente de seu lugar. Mas Marty disse que antes de deixá-lo ir, ele ainda precisa ensinar uma boa lição ao homem. E neste momento, um homem que observava os acontecimentos através da mira de um rifle de precisão relatou que a organização criminosa havia perdido mais 3 combatentes. A garota ao lado do atirador, olhando pelo binóculo, informou no rádio que o vencedor foi aquele de agasalho. Então ela concluiu que esse cara era provavelmente modificado, categoria aproximadamente abaixo de B. O chefe da organização criminosa Lobos Coreanos, Kim Gang, deu as boas-vindas cordialmente ao presidente da filial da maior organização internacional da Coreia, Bonva, que, já tendo ouvido a história do seu convidado, perguntou a gravidade do problema. Onde suas palavras foram imediatamente apoiadas pelo homem sentado ao lado dele, que sugeriu cooperação com Chong e sua equipe, ao que Kim Gan respondeu imediatamente que essa equipe também perdeu para aquele cara na luta. Ao que o chefão sugeriu que provavelmente esse cara era um de seus concorrentes e estava tentando enfraquecer a influência de sua organização. Mas o líder dos Lobos Coreanos cerrou os dentes e disse que era improvável que o atacante ao seu escritório pertencesse a qualquer organização. Porque depois de uma pequena investigação, descobriu-se que ele era apenas dono de um pequeno café, o que enfureceu o chefe da organização internacional. Onde o velho, sem conter as emoções, ordenou a Kim Gan, sem meias palavras, que calasse a boca. Mas então o homem de óculos sentado ao lado dele interveio novamente na conversa. Apontando para a cabeça, disse que na resolução de problemas é preciso usar a cabeça e não a força física, citando como exemplo que é melhor pregar um prego com um martelo, e não com as próprias mãos. Depois disso, o homem disse que sabia que os lobos coreanos iriam fazer um acordo com os chineses contra a peste negra e, portanto, a organização queria uma parte de todos os lucros. Ao que Kim Gan respondeu que as negociações ainda não tinham sido concluídas, razão pela qual ainda não tinha levantado estas questões. Mas, em geral, construir fábricas e criar uma rede de distribuidores não é uma tarefa fácil e levará muito tempo para ser implementada. O homem pensou consigo mesmo que essas pessoas astutas simplesmente querem se beneficiar sem arriscar nada. Mas então o homem de óculos disse que se eles não conseguissem lidar com Marty, isso poderia se tornar um grande problema em seus negócios. E ele imediatamente acrescentou que, em geral, sua organização não requer a mediação dos lobos coreanos, uma vez que eles próprios podem chegar a um acordo com a peste negra, o que, é claro, prejudicou gravemente Kim Gan. Ao que seu interlocutor, enchendo o copo, disse ao líder dos lobos coreanos para esfriar seu ardor. Depois de esvaziar o copo, Kim Gan perguntou por que seu interlocutor estava tão confiante em si mesmo. Ao que falou com alegria sobre sua reputação impecável entre os empresários, que está vários passos à frente dele. Poucos dias depois, Kim Gan encontrou um dos deputados num estacionamento privado. Fingindo boa índole, o homem cumprimentou cordialmente seu interlocutor e companheiro. Depois de cumprimentar o líder dos lobos coreanos, o deputado agradeceu-lhe por poder diversificar os seus momentos de lazer. Mas de repente a conversa foi interrompida por uma figura masculina aparecendo do nada, alarmando todos os guardas. Tendo fechado o deputado com força, os guardas exigiram que o jovem saísse daqui. Ao que Marty, com seu habitual sarcasmo, disse que não poderia cumprir esse requisito, pois precisava muito conhecer alguém. Em seguida, ele acrescentou que todos os chefes subordinados dos lobos coreanos estavam deitados em camas de hospital há muito tempo e ele estava se divertindo aqui. De repente, um dos guardas do delegado se adiantou e, agarrando Marty pelas roupas, disse ameaçadoramente que o jovem nem entendia quem estava na frente. E quando questionado se o homem que o agarrou era membro de uma gangue de lobos coreanos, o homem respondeu, levantando a mão,
que mesmo que fosse esse o caso, não tinha nada a ver com o hóspede indesejado. E assim que terminou de falar, Marty desferiu-lhe um duro golpe, acompanhando-o com o desejo de se deitar e descansar com os amigos no hospital. Depois de ver um de seus guardas cair, o deputado gritou para Marty que tal comportamento não seria tolerado. Ao que o jovem respondeu que se o velho não fosse Kingan, então deveria sair, e o deputado perguntou se ele entendia com quem estava sendo rude. Mas Marty pouco se importava com quem era esta ou aquela pessoa que encontrava no caminho da justiça. O que ele disse ao deputado? Um homem ao lado do deputado com uma pasta nas mãos explicou ao jovem que à sua frente estava um deputado da Assembleia Legislativa. Ao que Marty voltou a responder descuidadamente que esta informação não mudou nada para ele, o que fez com que o deputado, habituado ao facto de a sua posição na sociedade decidir tudo e o assustar, ficasse furioso. E então o homem começou a lançar várias maldições contra Marty, às quais este respondeu com uma pergunta sobre o que uma figura como membro da Assembleia Legislativa estava fazendo na companhia de um bandido famoso. O que deixou o homem ainda mais furioso, ao que o convidado indesejado respondeu apenas com seu constante sarcasmo. O deputado estava pronto para atacar Marty corpo a corpo, mas seu assistente o deteve, lembrando-lhe discretamente que as eleições estavam chegando muito em breve. E assim que ouviu a querida palavra, o deputado mudou repentinamente de humor, pedindo perdão pelo fato de estar tão entusiasmado, o que lhe custou um esforço considerável. E enquanto Marty estava perplexo com uma mudança tão repentina de humor, o deputado, saindo, deu a Kingan a ordem para destruir esse garoto atrevido. Depois disso, o homem, não esquecendo de convidar seu recente adversário para votar, entrou no carro e saiu de cena. Deixado sozinho com o chefe da organização criminosa, Marty observou que agora seu inimigo não tem nenhum apoio por perto. No entanto, o jovem imediatamente acrescentou que não queria vencê-lo e que se Kingan o deixasse sozinho, eles nunca mais se encontrariam. Após uma breve pausa, o jovem acrescentou que a situação mudaria instantaneamente se o acordo de hoje fosse violado, onde toda a sua organização experimentará literalmente a queda de um meteorito. Depois de algum tempo, o líder dos lobos coreanos recebeu um telefonema de um deputado que perguntou como o homem lidou com o atrevido. E ao ouvir em resposta que eles simplesmente se separaram, o homem ficou furioso. Mas Kingan tentou amenizar a situação tensa, lembrando ao deputado que alguém poderia ver toda a empresa, e se o jovem fosse atendido agora, mais tarde o deputado também poderia ter problemas. O argumento funcionou e o deputado, suavizando, perguntou quando o homem ia encerrar esse assunto, ao que o líder dos lobos coreanos respondeu imediatamente que muito em breve, mas precisaria da ajuda do deputado. Depois de algum tempo, Kingan se encontrou novamente com o líder de uma organização internacional e seu estranho assistente, onde este último confirmou que o líder dos lobos coreanos deveria agir exatamente como disse. Tendo recebido a confirmação para lançar o plano, o homem sacou imediatamente o telemóvel, acompanhado de um sorriso cruel. No dia seguinte, Marty saiu de casa com a intenção de caminhar para ver seu amigo advogado. Sua atenção foi atraída por dois homens próximos que o chamaram pelo nome. E quando a identidade de Marty foi confirmada, os homens se apresentaram como funcionários do Ministério Público e disseram que ele foi preso sob suspeita de atacar um certo Adam Beckett. Ao que o jovem respondeu que era a primeira vez que ouvia o nome deste homem. Mostrando uma fotografia da vítima, um funcionário do Ministério Público explicou que este homem é guarda-costas pessoal de um deputado. Onde Marty imediatamente se lembrou daquele que recebeu dele no estacionamento noturno, que se apresentou como membro de uma gangue. Também foi surpreendente que tenham sido os promotores que o detiveram, e não os policiais, e o jovem quis exercer imediatamente o seu direito de chamada. E meia hora depois, Marty já estava sentado em um dos escritórios para ser interrogado pelo Ministério Público. O homem que entrou no escritório se apresentou como promotor Sun-hee e exigiu que o jovem se sentasse normalmente. Ao que Marty, como sempre, respondeu com uma pergunta sarcástica sobre o que fazer se não quiser sentar-se direito, o que irritou muito o promotor. Porém, depois de pensar um pouco, o promotor chegou à conclusão de que esse comportamento do jovem era apenas um hábito que ele adquiriu ao movimentar muito dinheiro, onde ninguém lhe contava. Depois de analisar o caso já aberto contra Marty, o promotor também achou que pessoas semelhantes já haviam se conhecido em seu trabalho, onde eles apenas parecem legais e imperturbáveis, mas assim que você os coloque em certas condições, seu verdadeiro interior aparecerá. Porém, Marty nem pensou em ter medo ou preocupação com nada, pelo contrário, num tom muito arrogante pediu que lhe explicasse por que foi parar ao Ministério Público, e não à polícia, que deveria tratar nesses casos.
Ao que o procurador respondeu que hoje o jovem é suspeito não de um simples atentado, mas de tentativa de terrorismo. É claro que Marty classificou tal afirmação como um completo absurdo, mas o promotor, satisfeito consigo mesmo, disse que não escaparia impune do ataque ao guarda-costas do deputado e que o cara passaria o resto da vida na prisão. Depois, sentando-se em frente, o homem perguntou se o jovem iria cooperar, ao que ele respondeu com uma recusa categórica. Depois de ouvir a recusa, o promotor explicou que toda a vida futura de Marty acabará de piorar significativamente. O que, no entanto, não assustou em nada o jovem, o que ele explicou ao homem de forma acessível. Depois disso, o promotor, tentando retratar um olhar intimidador, disse que agora o jovem não estava lidando com um promotor, mas com todo o país em sua pessoa. Mas aquele que parecia a este homem uma criatura indefesa em suas mãos, de repente disse que tinha uma opinião diferente sobre toda a situação atual. Sorrindo presunçosamente, Sanhe perguntou sobre a opinião do detido. E Marty, sem hesitar, explicou que muito em breve a situação mudaria, onde o próprio promotor permaneceria extremo. Rindo ao ouvir tal afirmação, o promotor perguntou que tipo de forças o sujeito esperava que o tirassem daqui, até para que ele, o promotor, fosse culpado. Ao que Marty respondeu com toda a seriedade que tal força é o seu advogado, que possui habilidades únicas. E assim que o jovem mencionou seu advogado, a porta do escritório se abriu e Jake apareceu na soleira, fazendo perguntas a Marty sobre o que estava acontecendo. Ao ver quem defenderia os interesses do detido, o promotor sorriu, dizendo que uma nulidade como Marty só poderia defender a mesma nulidade. Sem responder a esse insulto velado, Jake pediu ao promotor que deixasse ele e seu cliente em paz. E como qualquer detido tem direito a uma reunião confidencial com o seu advogado, Sanhe não teve outra escolha senão atender ao pedido do advogado. Onde o promotor imediatamente se levantou e saiu da sala, muito satisfeito consigo mesmo. Mas então um de seus colegas se aproximou dele, perguntando se o próprio Jake Matthews havia realmente entrado na sala de interrogatório, ao que o promotor respondeu que não estava familiarizado com essa nulidade. Onde, respondendo às perguntas do colega, Sanhe explicou que estudou com este advogado na mesma universidade e sabe com certeza que ninguém o apoia, portanto não é capaz de nada. Porém, após ouvir o promotor, seu colega se opôs, dizendo que agora é o advogado mais famoso da cidade. Mas Sanhe não acreditou, alegando que Jake Matthews não era realmente nada. Mas quando o colega indicou o nome da empresa em nome da qual Jake agia, o promotor ficou pensativo, já que essa empresa era de fato a mais famosa da cidade. E então o interlocutor de Sanhe lembrou-se de repente que o chefe do departamento pediu ao promotor que fosse até ele, o que surpreendeu o homem. E quando o promotor foi até o chefe, ele imediatamente despejou uma enorme quantidade de negatividade sobre seu subordinado, encerrando o que disse com uma pergunta sobre o que um homem se permite fazer. Ainda sem entender o que e onde havia feito de errado, o homem ouviu silenciosamente seu chefe, tentando adivinhar os motivos do que estava acontecendo. E quando seu chefe finalmente fez uma pausa, Sanhe perguntou sobre o motivo das reclamações. Mas sem explicar nada, o patrão gritou que se o seu subordinado não sabia trabalhar, pelo menos não lhe criava problemas. O promotor tentou dizer algo em sua própria defesa, mas o patrão não permitiu, fazendo uma nova pergunta, onde perguntava ao funcionário descuidado se ele sabia onde seu chefe acabará de receber uma ligação. E sem esperar um único palpite, o homem disse que o tinham perturbado na Procuradoria-Geral da República, o que, claro, foi um choque para o infrator. Mas antes que Sanhe tivesse tempo de dizer uma palavra novamente, o chefe fez uma nova pergunta, onde agora ele estava interessado em saber se o homem poderia adivinhar que havia ligado para o procurador-geral. E novamente, sem dar ao seu subordinado a chance de adivinhar, o próprio chefe respondeu à sua própria pergunta, dizendo que quem ligou era o próprio presidente Van Dien. Essa informação foi como um tiro na cabeça do descuidado promotor, já que ligações desse nível não auguravam nada de bom. E o chefe malvado acrescentou que agora Sanhe pode nem contar com uma promoção, já que foi alvo de pessoas de alto escalão. E por fim, a conversa chegou ao cerne da questão, onde o chefe perguntou como seu subordinado ousou abrir um negócio sem antes discutir o assunto com ele. E quando o promotor perguntou a que tipo de caso ele se referia, o patrão explodiu e gritou que o homem nem tinha inteligência suficiente para entender o que havia feito de errado. E então o patrão perguntou diretamente quem pediu a Sanhe para prender Marty, ao que o homem respondeu confuso que era membro da Assembleia Legislativa. Ao que o chefe explicou imediatamente que ele e seu vice haviam perturbado o homem de Van Dien, o que definitivamente não perdoariam a ambos.
Começando a perceber a sua deplorável situação, o procurador perguntou o que deveria fazer agora, ao que recebeu imediatamente uma resposta onde lhe foi pedido que tentasse pedir perdão. E quando questionado se valia a pena pedir isso ao presidente, o chefe apenas riu, dizendo que ninguém o deixaria ver o presidente, mas ele deveria perguntar ao Marte. Concluindo o diálogo, o patrão disse que se a situação não fosse resolvida com sucesso, Sanhe ficaria sem tudo, ou até mesmo acabaria na prisão. O presidente Van Dien recebeu seus convidados em sua residência. Parado à sua frente, o advogado Jake Matthews foi o primeiro a cumprimentar o velho, perguntando sobre sua saúde e assuntos gerais. Respondendo que estava tudo bem, Van Dien perguntou sobre os negócios do escritório de advocacia, ao qual o advogado explicou imediatamente que as coisas estavam indo bem. Logo os homens estavam sentados à mesa, onde o presidente perguntou calmamente a Jake por que Marte estava agindo como se não o conhecesse. Ao que o advogado explicou com a mesma tranquilidade que o jovem não ficou muito contente ao saber que tinha recorrido à ajuda do presidente para resolver problemas com o Ministério Público. Então o velho chamou Marte de teimoso, que agora lhe parece tão atrevido quanto quando se conheceram. Depois disso, após uma pausa momentânea, Van Dien explicou que Jake não havia ligado para ele, mas que soube que Marte havia sido detido por outras fontes e decidiu agir. E o advogado sentado ao lado dele confirmou as palavras do velho, observando também que o promotor-chefe literalmente cresceu com uma bolsa do fundo do presidente. Enquanto os homens discutiam todas essas questões, na verdade, sem sentido, Marte pegou os pauzinhos e pegou um dos pratos, onde, jogando um pedaço de carne na boca, sugeriu parar de conversa fiada e como estavam aqui reunidos, deveriam começar a comer. E durante o almoço, o presidente perguntou repentinamente ao jovem se ele continuava a levar a vida de um desempregado, ao que Marte respondeu que isso não tinha nada a ver com o velho. Olhando para o seu interlocutor, Van Dien expressou desapontamento pela sua falta de compreensão do porquê dos céus terem dotado este preguiçoso com tal poder, ao que o jovem disse que o caráter do velho não era melhor. E Van Dien perguntou por que Marte o salvou então, ao que o jovem imediatamente respondeu que se soubesse o mau caráter de seu avô, ele não o teria salvado. A fascinante conversa foi interrompida pelo advogado, que convidou os companheiros para beber, o que fizeram imediatamente. Depois de esvaziar o copo, o presidente disse que a sua pequena investigação mostrou a presença de um contato próximo entre o procurador, que não prometeu a Marte o futuro mais brilhante, e um deputado. Ao saber disso, Van Dien ligou para o líder do partido, relatando que um de seus deputados estava claramente usando seus poderes para nada. Depois de ouvir tudo isto, Marte explicou que não tinha feito nada de mal a este deputado, ao que o presidente respondeu imediatamente que havia um outro lado nesta história, onde um certo Bonva, que é o líder de uma organização internacional, conectou o deputado e o promotor. Bem, além disso, um papel significativo em toda essa história é desempenhado por um consultor jurídico que trabalha para a Bonva, cujo nome é Greg Morris. Depois de ouvir tudo que Van Dien disse, Marte respondeu que todos esses caras, aparentemente, não querem viver em paz. E o velho acrescentou às suas palavras que todas as pessoas que ele citou não são as melhores da cidade, mas são elas que são chamadas de donos desta cidade. E então Marte lembrou ao velho seus elogios à sua própria inteligência, após o que pediu para coletar informações sobre esta organização internacional, onde o jovem explicou o seu interesse dizendo que queria dar uma lição a quem o perturbava. Ao que o presidente perguntou onde o seu interlocutor adquiriu tanta falta de educação, e imediatamente recebeu a resposta que cresceu na rua. Um carro preto pertencente a uma organização internacional circulava rapidamente pelas ruas noturnas da cidade, onde, além do segurança e do motorista, o próprio chefe desta organização dormia tranquilamente no banco de trás. De repente o carro parou abruptamente, onde com um empurrão inercial Bonva acordou, perguntando ao seu pessoal se haviam chegado ao local indicado. Mas em vez de responder, de alguma forma mágica Marte, que estava por perto, agarrou o homem pelas roupas, dizendo-lhe para sair do carro. Onde, um segundo depois, o jovem acrescentou que para Bonva esta era a paragem final do percurso. O telefone sobre a mesa de um escritório bastante sombrio de repente começou a tocar e vibrar. Vendo que seu chefe estava ligando, Greg Morris atendeu, perguntando como o líder da organização chegou lá. Porém, o que o homem ouviu no alto-falante do telefone não foi a voz do chefe, que o cumprimentou. O experiente advogado adivinhou corretamente que ele estava conversando com o próprio Marte, perguntando-lhe onde estava agora o chefe da organização internacional. Greg tentou ameaçar, dizendo que Bonva não deveria se machucar,
mas Marty interrompeu as ameaças, explicando que não tinha intenção de matá-lo. O jovem também sugeriu que Greg gostaria de levar seu chefe e, por isso, pede que ele traga consigo lutadores mais ou menos inteligentes, para que não seja muito chato. A resposta para Marty foram as palavras de que em breve seria cortado em pedaços, ao que o sequestrador disse que começou a se comunicar com um advogado inteligente e acabou com algum bandido. E concluindo essa conversa, Marty pediu a Greg que se apressasse, já que ele não gosta muito de esperar muito. Desconectada a ligação, o consultor do chefe de uma organização internacional concluiu mentalmente, não sem alegria, que tudo estava indo exatamente de acordo com o seu plano. Logo, vários carros pararam no local que Marty havia nomeado como ponto de encontro. Um homem chamado Luke Jefferson, que era o primeiro vice de Bonva, saiu do carro e perguntou ao advogado se era verdade que o seu líder tinha sido raptado, ao que recebeu imediatamente uma resposta afirmativa. Imediatamente olhando de soslaio para o advogado, o homem disse que Greg era um daqueles que conhecia bem as rotas do chefe, ao que Greg respondeu que não era o único que sabia disso. Então Luke perguntou nervosamente sobre o propósito de reunir todas as forças da organização contra um sequestrador, ao que o advogado explicou que o seu adversário não é tão simples como pode parecer, já que recentemente só ele conseguiu aleijar muitas pessoas dos lobos coreanos, onde mesmo a arma secreta desta organização na forma de Chong e sua equipe não conseguiu lidar com ele. Depois de ouvir Greg, o primeiro deputado perguntou se o adversário estava tomando a droga, ao que o advogado respondeu que não tinha tal informação. Depois de pensar um pouco, Luke concluiu que o menino definitivamente estava usando alguma coisa, caso contrário não teria conseguido derrotar o time de Chong. E finalmente, o primeiro deputado fez a última pergunta sobre se o cara definitivamente não era da organização que se opunha a eles, ao que Greg respondeu que eles haviam estabelecido essa informação exatamente onde estava seu único oponente. Então Luke trouxe um novo argumento, dizendo que a droga não poderia estar disponível para pessoas comuns, portanto ele poderia representar a organização japonesa Kuryu. Afinal, a sua organização internacional cresceu graças ao apoio da Yakuza e Akaebi. E um grupo que se autodenomina Kuryu poderia enviar Marty para expandir a sua influência, assumindo o controle da sua organização internacional. Tendo-se preparado para agir, Luke concluiu que a opção que ele havia nomeado não poderia ser descartada. Vendo que a equipe do primeiro deputado estava pronta para entrar em ação, Greg sugeriu aguardar outra equipe que ele convidou. E quando Luke perguntou por que eles precisavam de outra pessoa, o advogado respondeu com toda a seriedade que seria difícil para eles resistirem àquele cara. Ao que o primeiro deputado respondeu que não era a primeira vez que enfrentava quem estava drogado e poderia muito bem salvar ele próprio o patrão. Greg tentou explicar ao homem que já lhe havia virado as costas e começado a entrar que não valia a pena correr tal risco, ao que ele imediatamente recebeu a resposta de que eles não podiam esperar até que algo acontecesse com o chefe, e o próprio Greg, embora inteligente, agora não estava em seu elemento. Depois disso, toda a multidão de bandidos que havia chegado para resgatar Bonva começou a se mover ruidosamente em direção ao seu objetivo. Deixado sozinho no meio da rua, Greg observou os homens em retirada por algum tempo, e quando desapareceram de vista, o advogado fez um sinal, após o qual um certo homem armado com uma espada apareceu ao lado dele. Endireitando-se, o homem perguntou se tudo estava indo conforme o planejado, ao que Greg respondeu positivamente. Olhando para os demais integrantes da equipe que estavam escondidos todo esse tempo entre a folhagem da árvore, o advogado anunciou que a operação começaria em 30 minutos. Enquanto isso, na sala onde avançava a primeira equipe, liderada pelo primeiro deputado, travava-se uma verdadeira guerra, onde se ouviam constantemente os gritos de quem a recebia de Marty. E não importa qual estratégia e tática de ataque os bandidos escolhessem, nenhum deles poderia de forma alguma prejudicar o jovem. E o próprio dirigente lembrou que não é a primeira vez que briga com uma pessoa drogada, mas aparentemente esse cara está na categoria A. Luke ficou bastante assustado com o homem que se aproximava por trás, pedindo perdão pelo atraso. Mas nesta situação, o primeiro deputado ficou feliz com a presença da equipe de Sunny. Mas de repente, em vez de correr para ajudar, Sunny puxou sua espada, com a qual perfurou o primeiro deputado que estava à sua frente. E então um advogado apareceu por trás do assassino, dizendo que por esse motivo o grupo de Sunny estava atrasado, pois na verdade chegaram ao local ainda antes do grupo do primeiro deputado. E quando Sunny removeu a espada ensanguentada do corpo de Luke, Greg disse ao moribundo que hoje ele morreu nas mãos de Marty salvando o chefe, que os rapazes de Sunny salvariam, mas ele não seria mais capaz de governar.
já que a tortura do sequestrador iria levá-lo à loucura completa. Depois de ouvir esse plano vil do advogado de assumir o controle da organização, o primeiro deputado moribundo dirigiu-se a ele com as maldições mais seletivas. Mas Greg não se importou nem um pouco com o que pensavam dele. Em resposta a Luke, ele disse que já era hora de removê-los e ao chefe, já que eles ainda continuam bancando os bandidos, enquanto a organização poderia ter um ambiente completamente diferente e mais futuro interessante. E quando o primeiro presidente já havia caído, desistindo do seu espírito, o advogado disse que lideraria a organização para este futuro brilhante. Mas de repente sua fala foi interrompida por uma certa voz de fora, que perguntou se o homem tinha tempo de dar voz a tudo. Onde, olhando para cima, Greg viu Marty sentado calmamente na escada, que lhe fez uma pergunta. Subindo e descendo para mais perto dos que ainda estavam de pé, o jovem dirigiu-se ao advogado que, dada sua capacidade de escrever, deveria ter se tornado não um consultor jurídico, mas sim um contador de histórias. Cumprimentando Marty, Greg observou para si mesmo que seu oponente estivesse tomando uma droga de categoria A, seu efeito não poderia exceder 30 minutos. Onde agora o homem que lutava pelo poder acreditava que Marty estava retendo apenas o efeito residual da droga. Tendo total fé em seu plano e em si mesmo, Greg ordenou que Sunny e sua equipe iniciassem a tarefa. Depois de arrancar as roupas, o líder de um novo grupo de lutadores de repente tirou uma espécie de máscara. Observando as ações de seu novo oponente, Marty tentou entender que tipo de máscara era e para que servia. Mas tudo ficou extremamente claro quando a massa muscular do homem de repente começou a aumentar acentuadamente. Marty nem teve tempo de entender como seu oponente mascarado estava ao lado dele e lançou seu ataque na velocidade da luz. O golpe desferido por Sunny foi tão forte que o corpo de Marty foi levantado do chão. E após desferir o golpe, o mascarado começou a se mover caoticamente pela sala em grande velocidade, preparando-se para atacar novamente. Porém, Marty viu todos os movimentos de seu oponente e se preparou para enfrentá-lo. E então os homens finalmente se uniram e trocaram golpes mais fortes. Greg, observando tudo o que estava acontecendo, disse aos lutadores que ainda estavam ao lado dele que sua hora havia chegado. Onde cada um deles, após essas palavras, tirou e colocou uma máscara, na qual, aparentemente, foi instalada uma droga que potencializa as habilidades humanas. E agora novos lutadores já correram em auxílio de Sunny, que continuou lutando todo esse tempo. Um deles subiu bruscamente e caiu sobre Marty, infligindo um golpe enorme, do qual este bloqueou. O jovem recebeu esse golpe onde conseguiu se manter de pé diante dos adversários. Apesar do fato de que, sob a influência da força, Marty foi jogado para trás vários metros. O lutador que olhou para ele mentalmente concluiu que se o efeito da droga tivesse acabado, então as mãos desse cara deveriam ter sido arrancadas com tal golpe. Bem, Greg tirou suas conclusões, onde, é claro, a persistência de Marty sob a influência da droga da categoria A o surpreendeu, mas ele também observou que todos os seus oponentes também tomaram a droga da categoria A. E então Sunny, decidindo que não valia mais a pena perder tempo agitando os punhos, pegou a espada. Mas antes mesmo que ele tivesse tempo de sacá-lo até a metade, ele de repente ouviu a voz de seu oponente, pedindo-lhe para não sacar sua arma. Ao que Sunny respondeu supondo que Marty estava com medo de ver seu próprio sangue nesta lâmina. No entanto, o jovem explicou que simplesmente não tolera que armas sejam sacadas à sua frente. Olhando em volta, Marty acrescentou que normalmente não usa armas, mas hoje foi especial, onde, tendo pego um pedaço de bloco do chão, o jovem disse que hoje teria esse objeto como uma espada. Esticando a mão com um pedaço de madeira à sua frente, ele carregou-o com mana e disse que no antimundo ele era o melhor espadachim. Tendo ouvido algo sobre o antimundo, Sunny decidiu que algum tipo de psicopata estava parado na sua frente, o que ele contou ao seu oponente. Mas Marty respondeu que não era tão louco quanto poderia parecer à primeira vista. Depois disso, o mascarado gritou que bastava falar bobagens e correu para atacar novamente. A mão que segurava a espada fez um movimento muito rápido, onde parecia que a espada atravessava o corpo de Marty em toda a sua extensão. E então Sunny concluiu mentalmente que com essa bela nota a luta havia terminado, já que ele havia definitivamente cortado o inimigo em duas partes iguais. Porém, então tudo foi completamente diferente do que o mascarado viu, onde a princípio viu uma nuvem de energia acumulada à sua frente. Onde Marty apareceu de repente desta nuvem e imediatamente correu para a batalha com uma velocidade incrível. Ele balançou apenas um simples pedaço de madeira, mas carregado com uma energia sem precedentes, transformou-se em uma arma terrível.
Chocado com o poderoso contra-ataque, o mascarado ficou confuso sobre como Marte poderia permanecer vivo depois que a espada passasse por seu corpo. E enquanto o jovem estava lidando com o inimigo, outro o atacou. Usando suas habilidades, outro homem mascarado tentou atacar seu oponente com uma explosão de energia. Mas Marte evitou habilmente o ataque, voando simultaneamente para cima para encontrar seu oponente. Seu golpe foi curto e muito preciso, após o qual o inimigo ficou sem máscara. Deixado sozinho, o terceiro homem mascarado percebeu para si mesmo que nunca havia conhecido um monstro tão grande quanto esse cara. Ao mesmo tempo, o homem chegou à conclusão de que depois de tantos movimentos e ataques, seu oponente não deveria ter mais forças. E já se vendo vencedor dessa luta, o guerreiro mascarado ergueu a espada e se preparou para atacar novamente. Porém, tentando mostrar nobreza, o guerreiro sugeriu uma luta justa, ao que Marte respondeu que isso deveria ter sido pensado quando atacaram alguém no meio da multidão. Então o mascarado tentou brincar com o orgulho do rapaz, dizendo que era o medo nele que falava, ao que o jovem respondeu que não tinha nada a temer e estava pronto para lutar do jeito que seu oponente quisesse. Onde o lutador estava apenas esperando por isso, abrindo um sorriso ameaçador sob a máscara e agora finalmente acreditando em sua vitória. Sem perder mais um segundo de pensamento, o homem mascarado avançou, preparando-se para desferir o golpe final em seu oponente que o destruiria. A evidência a seu favor era que o cara tinha um pedaço de madeira em vez de uma arma. O efeito da droga estava claramente acabando, o que ele se encorajou. No entanto, entendendo o pensamento do homem, Marte sorriu e disse que era estúpido da parte dele considerar uma vitória uma arma mais longa e mais forte. Depois disso, o jovem apertou com força sua arma improvisada, dando-lhe energia adicional. E finalmente, sentiu que o pedaço de madeira estava suficientemente carregado, estendeu a mão para frente e perguntou ao inimigo que avançava em sua direção se ele estava pronto para o que estava para acontecer. Marte fez apenas um movimento, o que foi suficiente para que o teto da sala em que estavam começasse a desmoronar. Quanto ao seu oponente, tal explosão de energia interrompeu seu movimento, onde de repente metade da máscara voou de seu rosto, depois a segunda, e agora a máscara, cortada ao meio, caiu a seus pés. Marte, olhando para seu oponente surpreso, jogou fora sua espada de madeira excessivamente curta. Derrubado pela explosão de energia, Greg sentou-se próximo com uma expressão confusa no rosto, sem saber o que dizer ou como reagir ao que havia acontecido. E então o vencedor da batalha de hoje se aproximou dele, dizendo ao advogado para se levantar, ao que ele imediatamente começou a implorar por misericórdia. No entanto, Greg mesmo assim atendeu à exigência do jovem, ficando em posição de sentido, e Marte disse que se eles estivessem no antimundo, ele já teria sido destruído há muito tempo para que não restassem moléculas. Mas voltando aos assuntos terrenos, o vencedor disse que este é o seu último favor, onde dá a oportunidade de dissolver toda a sua organização e desaparecer de uma vez por todas. Ao ouvir o que Marte exige, o advogado sugeriu com medo que ele havia decidido se tornar o único dono da cidade, o que seu interlocutor negou imediatamente, dizendo que ele não era bandido e não poderia ser dono da cidade. Já se virando para sair, Marte disse que se fosse incomodado pelo menos mais uma vez, não deixaria ninguém vivo. As duas últimas ordens dadas pelo vencedor foram para Greg lidar com o líder dos lobos coreanos e depois se render à polícia, onde, assim que foi dita a última palavra, o jovem desapareceu literalmente diante dos olhos do seu interlocutor. Ainda sem acreditar que tudo não terminasse em morte para ele, Greg ficou no meio da sala destruída e um pequeno tremor percorreu seu corpo. No dia seguinte, Marte veio visitar aquele que o salvou do chato promotor, onde, pegando uma caneca de café da mesa, o jovem notou que o escritório de Van Jin mostra imediatamente que ele é o presidente da maior empresa, já que é ainda maior que a sua casa. Ao que o velho respondeu que o seu interlocutor estava claramente a ficar pobre, pois sabia muito bem que poderia comprar até a cidade inteira se quisesse. E o Marte disse que em geral uma casa grande é ruim, pois limpá-la dá muito trabalho. Mas o presidente respondeu que aqueles que podem pagar uma casa grande definitivamente não a limparão sozinhos, mas contratarão faxineiros. Tomando um gole, Marte, continuando o diálogo, disse que qualquer trabalho físico é sempre bom e não fará mal a ninguém. Usando essa frase, Van Jin perguntou se seu interlocutor venceu todos os bandidos da região para aquecimento e treinamento. Então ele lembrou Marte de suas próprias palavras de que ele só queria uma vida tranquila e pacífica. Mas o jovem, relembrando acontecimentos recentes, disse de repente que alguns dos bandidos estavam tomando algum tipo de droga que aumentava suas capacidades. Onde isso não é doping comum,
mas algo que permite que uma pessoa tenha acesso para controlar seu mana. Não entendendo bem o que o cara estava falando, o presidente prometeu instruir seus rapazes a conduzir uma pequena investigação. E quando questionado se esses caras são confiáveis, o homem respondeu que você pode confiar nele e no poder do dinheiro, pelo qual a maioria fará qualquer coisa. Sentado em um café em frente ao amigo, Jake perguntou em voz alta o que ele havia decidido fazer. Onde, jogando uma pilha grossa de papéis sobre a mesa, o advogado perguntou por que Marty de repente começou a se interessar pelo cartel mexicano. Mas o próprio jovem não sabia o que era, olhando os papéis com interesse. E Jake imediatamente explicou que se tratava de informação sobre uma organização que lida com drogas. Ao conhecer o conteúdo do documento, Marty notou mentalmente que assumia a participação da Coreia e da China, mas não conseguia nem pensar que aqui estivessem envolvidas forças de outro continente. E seu amigo começou a dar informações, dizendo que há vários anos começaram a aparecer neste cartel algumas drogas estranhas, que eram um poderoso estimulante feito de algum tipo de planta que só pode ser encontrada nas selvas da América do Sul. E quando questionado se havia alguma outra informação, Jake respondeu que isso foi tudo que o presidente conseguiu obter. De repente, Marty foi distraído da leitura por uma garota que se aproximou da mesa e se dirigiu a ele, chamando-o pelo nome. Mostrando sua identidade, a menina disse que ela e seu companheiro representavam o departamento de inteligência, após o que convidou o jovem para conversar. Sem nem pensar em se levantar, Marty perguntou à garota que inteligência poderia estar interessada nele. Aqui o homem que acompanhava a rapariga interveio na conversa e perguntou por que é que o jovem utilizava uma forma de comunicação informal. Ao que Marty disse simplesmente com um sorriso que se um homem não se sente confortável, ele pode se comunicar de forma menos formal. E embora o representante da inteligência estivesse mentalmente indignado com o comportamento de Marty, a garota se apresentou como Liana Cris e apresentou seu companheiro como chefe do departamento, Howard Brent. Sorrindo, o jovem disse que primeiro o Ministério Público, agora a inteligência, onde não conseguia entender de forma alguma o que todos poderiam estar interessados em uma pessoa que quer viver e leva uma vida tranquila. Porém, apontando para os papéis que estavam sobre a mesa, Liana notou que uma pessoa sedenta por uma vida tranquila definitivamente não buscaria tal informação. As conclusões eram inegáveis e Marty ficou tenso, mas os representantes da inteligência acrescentaram imediatamente que ele e o jovem aparentemente tinham os mesmos objetivos. Marty pediu ao amigo, que ouviu toda a conversa, que dissesse a Ethan para fechar o café hoje. Depois disso, levantando-se e olhando para os convidados, o jovem concluiu que a conversa, aparentemente, poderia se arrastar. E assim, quando todas as três partes interessadas estavam confortavelmente sentadas à mesa, Howard iniciou a conversa perguntando diretamente se Marty gostaria de trabalhar um pouco com inteligência. Sorrindo, Marty perguntou por que a inteligência precisava de um civil comum em sua cidade, da qual havia milhares. Mas os representantes do serviço de inteligência rapidamente lembraram ao jovem suas conquistas recentes, onde ele sozinho foi capaz de lidar com vários grupos de bandidos, destruindo algumas organizações criminosas. Depois de ouvir esses argumentos, Marty perguntou por que então eles não ficaram surpresos com suas habilidades, ao que o chefe do departamento explicou que já havia conhecido outros como ele. Onde, olhando atentamente para o jovem, acrescentou que existem monstros mais do que suficientes neste mundo. Aqui Liana interveio na conversa, perguntando diretamente a Marty se ele era agente da CIA, ao que o jovem respondeu com uma contra-pergunta, pedindo-lhe que lhe transmitisse as razões pelas quais tal conclusão foi tirada. Ao que a menina respondeu que hoje só os Estados Unidos modificaram caças da categoria A, ao que o jovem pediu imediatamente para esclarecer o que significa modificado. A entonação com que a pergunta foi feita deixou claro para o agente que esse cara realmente não sabia do que estava falando, o que agora só acrescentou mais perguntas. E Howard disse que não ousava fingir que não sabia de nada, e a oferta deles dificilmente poderia ser chamada de pedido. Porque no seu arsenal também existem métodos completamente antidemocráticos de induzir a cooperação. Ao que, assumindo uma postura defensiva, Marty respondeu com desagrado que neste caso não iria considerar o facto de serem agentes e se mostraria em plena glória, o que dificilmente agradariam. Mas o homem persistente continuou a ameaçar, dizendo que os seus métodos afetariam não apenas o próprio Marty, mas também o seu amigo advogado, o presidente Van Dien e até mesmo os trabalhadores do café. Ao que Marty, já muito zangado, respondeu que, aparentemente, o seu interlocutor estava impaciente para morrer. Liana,
Observando a reação do jovem, notou que ele era simplesmente incrível e que a qualquer custo era necessário envolvê-lo na cooperação. Mudando bruscamente o tom da conversa, a garota explicou que era uma unidade do Departamento de Inteligência Estrangeira. E Howard acrescentou, dizendo que seu departamento é responsável especificamente pelas pessoas modificadas, onde Marty imediatamente disse que estava apenas perguntando sobre elas antes do início das ameaças infundadas. Desta vez o homem explicou que os modificados são pessoas que, devido às conquistas científicas, se tornaram mais fortes que as pessoas comuns. Atualmente, a criação de pessoas modificadas é realizada em diversos países, sendo o primeiro os Estados Unidos. A tecnologia para a criação de super-humanos também está se desenvolvendo ativamente na China. Bem, é claro que a Rússia também não ficou de lado neste assunto, criando seus próprios super-soldados. Agora o jovem entendeu por que foi confundido com um agente da CIA, e Howard perguntou novamente se ele definitivamente não era um super-soldado da China, dos Estados Unidos ou da Rússia. Ao que Marty mais uma vez respondeu que definitivamente não era um super-soldado, e aprendeu sobre a existência de pessoas modificadas literalmente alguns minutos atrás. Convencido de que esse cara não era realmente um agente, o homem se perguntou de onde vinha seu poder, enquanto ao mesmo tempo Howard se regozijava com o fato de uma categoria modificada ter caído nas mãos dos serviços de inteligência coreanos. Enquanto isso, Liana enfiou a mão no bolso interno, o que atraiu a atenção da colega. Onde mais o movimento terminou com o aparecimento de imagens fotográficas de certas plantas sobre a mesa, que foi acompanhada pela explicação da menina de que a difusão de uma nova droga estimulante começou com essas plantas. Ao contrário das drogas convencionais, a nova substância não era tão perigosa, mas era mais viciante e tinha fortes efeitos colaterais. No entanto, há cerca de 5 anos, alguém melhorou esta droga criando uma droga completamente única no seu tipo, que foi chamada de potenciador. Isso se tornou um problema real, pois um tipo completamente novo de pessoas apareceu entre os criminosos e foi uma tarefa muito difícil derrotá-los. Finalizando a história, Liana acrescentou que agora todos os serviços de inteligência do mundo estão procurando o criador desta droga, que recebeu o codinome Ghost, mas Marty imediatamente perguntou qual era o sentido de procurá-lo se a droga já estava difundida. Howard respondeu a esta pergunta, explicando que apenas o próprio fantasma cria uma droga pura com o melhor efeito, onde, por exemplo, o que a equipe de Chong usou foi apenas uma cópia fraca com efeito mínimo. O amplificador começou a se espalhar rapidamente entre os criminosos, onde também destrói fortemente os corpos de quem o consome. Se isto chegar às massas, então todo o seu mundo ficará atolado num caos completo, o que não pode ser permitido. E apenas capturar o fantasma pode impedir que o amplificador se espalhe para as massas. E Howard, em seu próprio estilo, disse que se Marty os ajudar, eles lhe garantirão uma vida tranquila, onde ninguém se lembrará de que ele escondeu sua identidade e bateu nas pessoas. Marty, que aos 40 anos parecia ter 18, ajudado por mais de 200 anos passados no antimundo, e que regularmente suscitava muitas questões, perguntou se todas estas questões iriam realmente desaparecer de uma vez por todas. Ao que o chefe do departamento disse que iriam criar para ele uma personalidade ideal e pura, ao que o jovem respondeu que não via sentido em correr tais riscos por causa disso. Aí Howard disse que o cara, assim como eles, se interessou pela droga, pois ele mesmo começou a procurá-la, onde, por meio de esforços conjuntos, poderiam conseguir mais. Olhando atentamente para o seu interlocutor, Marty notou que este homem entende claramente o que quer. E levantando-se subitamente da cadeira, disse que concordava em cooperar, ao mesmo tempo que os alertava para não reclamarem mais tarde dos seus métodos de trabalho. Alguns dias depois, um avião transportando oficiais de inteligência e seu novo membro, Marty, pousou no Japão. Acompanhado de Liana, o jovem saiu do avião e dirigiu-se ao estacionamento, onde um carro com motorista os aguardaria. E quando Marty estava ao lado do carro certo, a janela lateral baixou e o homem ao volante se apresentou como David Stone. Enquanto dirigiam, David disse que começou com uma pequena unidade de forças especiais, e quando questionado sobre sua experiência anterior, Marty respondeu que era um homem comum desempregado. Onde, ao ouvir uma explicação tão estranha, o motorista não entendeu exatamente se estava tudo bem com seu passageiro. Logo chegaram a um dos armazéns, que pertencia ao Serviço de Inteligência Estrangeiro do Japão, onde Liana imediatamente começou a apresentar o recruta à composição da equipe que participaria da próxima operação. O primeiro foi um cara chamado Bob Mitchell, que forneceria cobertura de segurança, e o segundo foi Danny Lee,
responsável pelo suporte técnico de toda a operação. Depois disso, a garota voltou sua atenção para o novo integrante da equipe, onde Marty se apresentou, dizendo seu nome. Interessados na reposição, os homens perguntaram onde o jovem ganhou experiência, que, a julgar pelos rumores, o patrão o recrutou pessoalmente, ao que Marty respondeu que não acreditariam se ele contasse. Bob então perguntou onde o jovem trabalhava atualmente, ao que Marty respondeu calmamente que estava desempregado e tinha seu próprio café na Coreia, o que não deixou Bob muito feliz. Falando sobre o fato de o patrão confiar suas vidas nele, o grandalhão de repente pegou o coldre, desamarrando-o. E então ele, sacando uma pistola, já apontava para a cabeça de Marty, dizendo que não iria obedecer a algum amador quando suas vidas estivessem em jogo. O homem então puxou o gatilho e disparou.